Olá, queridas, rapaz. Me chamo Solange, sou SD do Distrito de São Gonçalo. Estou aqui para tratar um pouquinho desse assunto, desse tempo que nós estamos vivenciando no mês de setembro, o Setembro Amarelo. Louvo a Deus porque hoje não é mais um momento ou uma situação de rir ou debochar ou fazer piadas com as pessoas, mas sim nós temos esse mês, esse tempo, esse período para estar trabalhando, tratando das pessoas, ouvindo as pessoas, abrindo espaço para que elas se abram. Graças a Deus, porque o tempo passou e as coisas mudaram. Obrigada mesmo a Deus, porque hoje é diferente. Graças a Deus as coisas mudaram e esse tema é tratado com respeito e com bastante atenção. É importante a gente relatar isso, porque minhas experiências não foram muito felizes com relação ao suicídio, né? Então, eu dou graças a Deus e sou muito grata a Ele mesmo, porque levantou pessoas para estar mudando essa história, né? Mudando essa situação e a gente poder falar do tema e poder tratar também desse problema, dessa situação, né? É muito difícil. É, eu, eu sou uma suicida em tratamento, né? Graças a Deus. Eu tentei suicídio por 3 vezes. Não foram bem sucedidos, graças a Deus também, né? Mas foram experiências muito tristes, períodos muito dolorosos, coisas que eu não desejo para ninguém e consigo entender e compreender o que leva uma pessoa ao suicídio, né? Eu, eu tive na minha adolescência, na minha infância, alguns traumas, alguns problemas que eu já relatei para algumas irmãs, algumas pessoas já sabem. E eu convivi com isso durante anos e anos, cresci com os traumas guardados, né? As feridas abertas, sangrando. E toda vez que alguém me olhava diferente, me desprezava, por onde eu andava, a primeira recepção sempre era de desprezo, sempre era de rejeição. Depois que as pessoas iam me conhecer para poder gostar de mim. Então, eram coisas muito complexas, né? Bem difíceis. E eu vivia, simplesmente vivia, tive muita força, né, para lutar e com garra, mas aquilo tudo ficava dentro do meu coração e de vez em quando a minha mente ela era bem bombardeada por desejos, né, e também por sentimentos de inferioridade, né, de estar se sentindo inferior às outras pessoas e desprezada pelas pessoas também. Não conseguia me entender como pessoa amada, respeitada, nem valorizada. Então eu tinha que fazer por mim mesmo, lutar por mim mesmo, porque não vinha das pessoas esse retorno, não recebia. Aos 19 anos eu engravidei e não foi uma gravidez planejada, né? O pai do meu filho não aceitou, legal. Ele era também muito jovem, eu também era jovem, mas ele não aceitou, então houve uma proposta, né? E eu não aceitei a proposta, mas para não contrariar ou também por não ter mais forças para estar lutando sozinha, me senti desamparada, desassistida, e então eu planejei tudo, né? Eu pedi demissão da onde eu trabalhava, e organizei uma despedida com as minhas melhores amigas, e depois disso eu tomei um vidro de remédio de tarja preta para dormir. Ao tomar esse vidro de remédio, né, ele ficou na cabeceira da cama, tomei o vidro inteiro, ele ficou na cabeceira da cama e a minha mãe achou. Quando ela achou, ela entendeu que eu tinha tomado tudo, eu não acordava, então eu fui socorrida, fui levada para o hospital e foi feita uma lavagem estomacal e conseguiram reverter todo aquele quadro e eu
voltei a acordar depois de 3 dias, né? Eu fui para casa, dormi direto e depois de 3 dias eu acordei e entendi que eu estava viva. Aí eu tentei de novo, tomei um outro vidro de um outro remédio, peguei a faca e minha mãe não deixou, lutou comigo. E aí, como eu estava ainda sob efeito de sonolência bem forte ainda, com o efeito dos medicamentos que eu tinha tomado, eu acabei dormindo de novo e acordei depois com aquela angústia, aquela mágoa, aquela dor, aquela insatisfação de não ter conseguido, de ainda estar viva, de ainda estar ali. E foi um período difícil, muito difícil. Tive que juntar força de onde não tinha, além da vergonha, além de toda a rejeição que já estava passando, de toda a situação difícil. Eu consegui, pela misericórdia de Deus mesmo, dar sequência. Mas foi um período de uma depressão muito forte. Eu dormia o dia todo e ficava a noite acordada, né? Então foi um período muito difícil, uma gravidez bem complexa com relação a isso. Mas meu filho, graças a Deus, nasceu bem, saudável, uma criança linda, perfeita, não teve nenhum problema, nenhuma sequela. E é Deus mesmo, não tem como explicar o que aconteceu, porque foi Deus que guardou, Deus que cuidou, Deus que protegeu ele. Porque eu tomei um vidro inteiro de remédio e ele não teve nenhuma sequela, nada, pelo contrário, ele nasceu muito perfeito e uma criança linda, 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 linda. E passado esse período, eu acabei ficando sozinha, né, um tempo. Depois eu vim para o Rio de Janeiro para estar com o pai do meu filho, para a gente tentar caminhar a vida. Não foi uma coisa agradável, foi muito desagradável, foi muitos momentos difíceis, muito desprezo, muita humilhação, muita rejeição, muitas palavras ruins, muitas palavras que me colocavam para baixo. Então já não estava bem, a cabeça já não estava legal. E um determinado dia, depois de uma briga muito feia, de um momento desprezível muito forte, eu sozinha, sem família, sem amigos, sem parente, eu cortei meus pulsos, tentei cortar os pulsos, dei 2 cortes e ali eu entendi que quando a pessoa não tem mais força para viver, ela consegue até atentar contra o seu próprio corpo. É muito difícil de compreender isso, né? Mas eu sei porque eu vivi, eu passei. E naquele período eu fui para o hospital, né? Depois disso eu fui para o hospital, meu filho pequeno, não entendendo muito o que estava acontecendo, graças a Deus, porque ele não tinha essa compreensão ainda. Fui para o hospital e ao chegar no hospital, o médico ainda riu da minha cara e perguntou assim: seu marido foi pular carnaval, por isso que você está tentando se matar? E por isso eu sou grata a esse período, a esse momento, porque eu acredito que hoje há uma visão diferente para as pessoas que estão passando por esse período, essa situação difícil e tentando suicídio, ou planejando, ou já tentaram. Eu acho que hoje se olha de uma forma diferente, o tema está aí para a gente tratar disso, falar disso, né? Encarecidamente eu peço, se algum profissional da saúde ouvir, por favor, a gente precisa olhar o ser humano como uma pessoa, como alguém que precisa de ajuda. Ninguém tenta suicídio porque tá feliz, ninguém atenta contra o seu próprio corpo porque tá tudo bem. Para você atentar contra você, contra a sua própria vida, é porque você acha que você não serve para nada. Chegou ao seu fim, não tem mais por que você viver. Não é só a dor que ela quer findar aquela dor, é porque ela está se sentindo realmente o lixo do lixo. Quando a pessoa se sente o lixo do lixo, que ela não serve para nada, que ela é desprezada, humilhada, rejeitada, desprezada,
feita de chacota, muitas vezes, os jovens, adolescentes, as crianças, muitos são desde criança na escola, servem de chacota para outros, é, períodos de alegria para uns e de muita dor e sofrimento para os outros, onde se ri de tudo, debocha-se de tudo, faz graça com tudo e não entende que o outro que está lá está se sentindo ridicularizado, e essa dor pode ser muito forte, muito grande, e ela não tem como correr. Então a gente precisa tratar também a área do respeito ao outro, do valor, da importância da outra pessoa, a ensinar nossos filhos a não rir, a não debochar, a não achar engraçado de situações em que a pessoa se sente inferiorizada, né? Onde ela se sente humilhada. Eu acho que a nossa educação ela é fundamental para essa mudança né, no Setembro Amarelo. Acho que a educação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos filhos é fundamental para ver uma mudança de verdade, né? A como olhar o outro com os olhos de Cristo, olhar o outro com os olhos de Deus, com amor, com respeito, com carinho. E eu acho que nós estamos num caminho muito bom nesse período de estar tratando disso. E eu quero dizer que depois dessa última tentativa de suicídio que eu cortei o meu pulso, depois de ir para o hospital e ser ridicularizada pelo médico que me atendeu, ele não teve nenhuma preocupação de saber se eu estava bem, se eu queria... Não, para ele eu era só mais uma que estava dando trabalho para ele em pleno carnaval. E como é doloroso você não ter nenhum socorro, quando você poderia ter pelo menos uma palavra. Se ele tivesse mudado esse discurso, olhado para mim e falado assim, a sua vida é importante, por que você está atentando contra a sua vida? Não, ele falou assim, você está... seu marido foi para o carnaval, por isso você tentou suicídio, mais uma vez. Então, é muito... É um caminho muito longo que nós temos que trilhar ainda para chegar que as pessoas tenham essa compreensão da importância de dar uma palavra de ânimo para quem não tem nada, para quem já desistiu de tudo. Passando isso, eu procurei uma psicóloga, uma médica, né? Conversei com uma médica no posto de saúde, ela me encaminhou para uma psicóloga e ela me passou alguns medicamentos para eu tomar, né? E esses medicamentos me deixavam muito grogue, eu dormia muito, eu apagava. Eu tinha um filho pequeno para cuidar, então eu tomava só à noite. Outro alerta que eu aprendi na prática, né, nesse período difícil da minha vida, é que você não deve tirar uma pessoa que está tomando remédios do sério, levar ela ao extremo do seu limite, mesmo ela estando controlada pelo medicamento, porque ela não tem controle sobre si, ela está controlada pelo efeito do medicamento, né? E eu me lembro que eu tive uma discussão muito feia mesmo, e eu fui até a gaveta, né? E no dia que eu fui, nesse momento que eu fui até a gaveta, eu peguei uma faca. E nesse momento eu vi que eu tinha uma coragem que eu não gostaria de ter. E eu achei que eu ia atentar contra outra pessoa. E aí eu respirei, coloquei a faca de volta na gaveta, fechei a gaveta e falei, eu preciso mudar de vida, preciso fazer alguma coisa, desse jeito não dá mais. E aí, em um momento, eu procurei uma vizinha minha, sabia que ela frequentava a igreja metodista, eu não conhecia a igreja metodista, não sabia como funcionava. E chegando lá no primeiro dia, uma coisa que me chamou muita atenção foi que a pessoa que estava pregando naquele dia, eu não sei o que ela pregou, não sei o que ela falou. Eu só sei que no momento da confissão, a dirigente do culto falou assim, você tem livre acesso a Deus. Você pode falar com Deus, você pode confessar os seus pecados ao Senhor. Aquilo marcou a minha vida, foi um divisor de águas. Eu falei, bom, eu encontrei um lugar que pensa como eu penso.
se eu posso falar diretamente com Deus, eu não preciso de intermediários. Eu achava que Deus ele me escutava. Por que eu tinha que me confessar para um padre tão pecador quanto eu? Essa era a minha visão na época, né? Essa era a minha opinião. E eu achava que eu podia falar com Deus. E eu estava certa, graças a Deus. Então, daquele dia em diante, eu nunca mais saí da igreja. Aquele dia eu levantei a minha mão, aceitei a Jesus e dali para frente tem sido um longo período de tratamento, de cura, cura das traumas. Eu costumava dizer que eu, eu era tão ruim que eu não conseguia nem me matar. Eu era tão ruim que nem morrer eu morria. E quando eu entrei para a igreja e me orientaram a ler os evangelhos, principalmente João, foi quando eu comecei, a palavra era como se alguém estivesse lendo ela para mim. Eu lia, eu entendia como se alguém estivesse me explicando tudo que estava sendo escrito. Eu tive a compreensão do amor de Deus, de Jesus, muito grande. Me senti amada, me senti filha. Eu não tenho pai, né? Não tive pai, sou filha de mãe solteira. Então eu tinha um vácuo nessa área paternal e eu comecei a entender que o meu pai nunca desistiu de mim, nunca me abandonou. Eu olhei para minha infância e vi ele me guardando todo esse período, livrando a minha vida em todo esse período, todas as coisas que aconteceram. E eu sou grata a Deus por ter me guardado, me sustentado e me fortalecido. A decisão de caminhar com Jesus não foi difícil, porque eu entendi que eu tinha livre acesso a Deus naquele primeiro contato com a igreja, né? Naquela noite. E foi uma experiência sobrenatural. De lá para cá, Deus tem trabalhado, Deus tem fortalecido a minha vida e tem transformado toda dor, todo sofrimento em alegria. Dizer para vocês que depois disso eu nunca mais tive esses pensamentos é mentira. Eles sempre vão vagar e sempre vão procurar um espaço na nossa mente. E se tiver espaços, eles vão entrar e vão fazer morada. Mas graças a Deus, o que tem nos sustentado é a palavra, a oração, a comunhão com a igreja, com os irmãos. Vivemos muitos momentos difíceis. Vivi muitos momentos difíceis. Muita decepção, muita dor, muito sofrimento. Mas eu tinha uma convicção, o meu pai estava comigo, o meu pai não desistiu de mim. O meu pai é o meu Senhor, é para ele que eu entreguei a minha vida, é para ele que eu vivo, é por ele que eu continuo de pé. Então, estou aqui caminhando para a glória do Senhor, para que o nome dele seja exaltado na minha vida e para que a minha vida hoje possa ser testemunho para a sua vida. Que toda dor, que todo sofrimento possa ser minimizado com a palavra do Senhor e com o amor que vem dele. Eu quero deixar um texto bíblico aqui, que tem sido alimento, refúgio, né, para nós, e creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na vida de vocês, na vida daqueles que estão sofrendo, na vida daqueles que estão pensando ou se sentindo inferiores, ou também com desejos e pensamentos suicidas. E eu quero deixar essa palavra repreendendo todo esse pensamento mal, todo esse sentimento ruim, trazendo para você a palavra do Senhor que pode trazer esperança para você, assim como trouxe para mim, assim como mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Está lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus abençoe a vida de vocês, não desistam. Busquem ajuda, conversem. Eu tive
No início, né, assim que eu entrei, eu tive uma experiência tremenda com a esposa do meu pastor, que é psicóloga. Foi a pessoa com quem eu me abri pela primeira vez. Foi com ela que eu coloquei para fora todos os meus traumas, os meus problemas, e as coisas começaram a caminhar daí para frente. Foi a partir da minha atitude de querer abrir o meu coração, os meus segredos, os meus secretos, é que a cura veio com uma intensidade maior e que eu consegui encontrar forças para caminhar. Então, não se cale, não se cale, procure ajuda, que Deus direcione a sua vida e que você encontre alguém que você possa pelo menos se abrir. E dali para frente Deus possa fazer grandes coisas na sua vida e você ser totalmente transformada para a glória do nome dele. Deus abençoe a todas, em nome de Jesus.